Pelo que eu percebi, ainda não pegou, né? Porque frequentei restaurante essa semana, a lei já está valendo, e eu continuei ouvindo a pergunta se pode incluir o serviço. Vamos saber um pouco mais sobre a mudança na lei da gorjeta, que vai acabar impactando na vida de todos, não só dos empresários, mas também dos trabalhadores e de quem vai também fazer suas refeições em restaurantes e bares. Pode rodar o VT. A chamada Lei da Gorjeta entrou em vigor no mês de maio em todo o país. Bares e restaurantes terão que distribuir a gorjeta e a taxa de serviço entre profissionais da equipe de serviços, garçons e seus colegas. Entre as mudanças está a alteração do percentual desse dinheiro arrecadado para pagar encargos trabalhistas e uma maior clareza sobre como a divisão deve ser realizada entre os funcionários. A alteração divide opiniões. Pra gente é bom, porque aí vai ter um controle de quanto a gente vai estar ganhando e aí vai estar sendo tudo certinho no lerite, então eu acho legal. Eu acho que além de vai descontar do INSS da gente, eu acho que vai ser ruim, né? Todo dia que você trabalha, a gorjeta já cai no seu bolso, não tem negócio de descontar de salário, de nada. Na verdade, eu acho que ele deveria ter o direito de receber no dia, porque eu acho assim que ele se esforça no atendimento, ele quer prestar um atendimento bom, e acho que, assim, eu sempre ajudei, eu sempre paguei os 10%, eu acho que ele teria que receber porque é um direito dele naquele momento, eu não acho que deveria ter desconto. Eu acho que o governo, mais uma vez, arruma uma maneira de tirar dinheiro de onde não deveria e, no fundo, a gente não tem retorno mais uma vez, né? E para os clientes, muda alguma coisa? O pagamento dos 10% continua sendo opcional? É isso que você vai ver agora aqui no Revista da Cidade. Vamos saber, sim, porque muitas são as dúvidas em torno dessa nova lei, né? Para falar sobre isso, doutor Anis Kifuri está com a gente. Ele que é advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, doutor? Jane, tudo bom, querida? Prazer estar aqui com você mais uma vez, viu? Obrigada, viu? Vamos tentar entender, então, né? Porque essa lei, pelo que a gente viu, está dividindo opiniões, está causando uma certa polêmica, uns concordam, outros não, mas ela já está valendo, já está em vigor. Está valendo já. Na verdade, a regra é a seguinte, o que mudou, Jane, é que a lei da gorjeta, o que se chama lei da gorjeta, é uma alteração na CLT, na legislação trabalhista. E o que ele estabelece é que agora estabeleceu um critério para que aquela gorjeta que a gente paga, que é opcional. Então, primeira coisa, ela é opcional, ela tem que ser rateada. Ela continua sendo opcional, então. Continua. Então, a pergunta que me fizeram está valendo. Continua opcional. Serviço, a gente continua se achar que foi mal atendido, se sentiu, enfim, não sentiu a vontade por alguma questão do serviço, eu posso continuar não pagando a gorjeta. Pode continuar. Tá. Aliás, você sabe por que vem a expressão? Vou fazer uma dica aqui para o nosso telespectador. A palavra gorjeta, sabe de onde vem? Por que você dá gorjeta? Gorjeta vem do francês, gorge, que quer dizer garganta. Quando um ajudava o outro e fazia um bom trabalho, você falava assim, tá aqui um copo de água. Tanto que a gente tem até hoje o hábito de dizer, tá aqui para um cafezinho. Esse aqui é para uma cervejinha. É para você molhar a garganta. Gorge do francês, gorge. Então, quando você dá gorjeta, o que você está dando é um dinheirinho para a pessoa tomar uma água, um chopp, um cafezinho, enfim. Tomar, né? Por quê? Porque ela fez um bom trabalho. A gorjeta, como era antes? A gorjeta, eu gostava do seu atendimento, eu te dava um dinheiro, é sempre opcional. Esse critério pode vir na conta do restaurante, os 10% do garçom, que você pode dar 10, pode dar 5, pode não dar nada, sempre de maneira opcional. O que a legislação estabeleceu foi um critério de rateio. Então, se você tem um pequeno restaurante, até importante, a gente vai perguntar assim, Kifuri, eu montei um pequeno restaurante, meu marido administra o restaurante, eu sei cozinhar, eu assisti a receita lá no programa Revista da Cidade, resolvi empreender, resolvi montar um pequeno comércio. As receitas são boas, resolvi começar com um negócio. Bom, tem que ter o garçom, montei uma pizzaria, montei um restaurante. Antigamente, esses 10% não havia uma previsão clara como que era o rateio entre os garçons e entre os profissionais. O que a lei estabeleceu é que agora todos aqueles 10% vão ser rateados de maneira igual para todos os funcionários. O que é complicado, porque às vezes você quer parabenizar, premiar aquele que te atendeu, o João, e aí você tem que dar para o José, para o Beltrano e tal, ele vai cair para um fundo comum. Então pensa o seguinte, você tem um restaurante, tem 3 garçons, um trabalha bem, vende mais, agrega. O outro agrega. faz corpo mole, o outro quase faz não corpo atende, mole. o outro tem que assumir a mesa do outro que não foi bem atendido. Todos Todo mundo vão vai ganhar ganhar igual. Entra para um fundo, esse fundo, que é o de toda essa gorjeta, vai ser distribuído. Isso a lei prevê. O que a lei prevê também é que, e aí o rapaz que falou aí na matéria é muito correto, quem ganhou no final da história foi o governo. Não é o empresário, não é o trabalhador,
Não é o consumidor que está levando a melhor, né? É o governo. Quem está ganhando é o governo. Vou explicar por quê. Então, vamos resumir. Para o consumidor, o que muda com a lei da gorjeta? Nada. Continua opcional, você paga se tiver um bom atendimento, sem problema nenhum. Tá. Para o trabalhador, o que muda? Todo mundo que trabalha, o garçom, o atendimento, tem direito a receber essa gorjeta, e o que a legislação estabeleceu é o seguinte: do aquilo que é pago, pega lá o total, 100%, o dono do estabelecimento, o dono do restaurante, se for uma empresa simples, ele pode reter 20%. Por que ele pode reter esses 20%? Porque ele vai ter que pagar todos os tributos sobre a folha de salários. Então, essa remuneração ele tem que pagar a contribuição social, o INSS. Então, a lei autorizou o empresário, o empreendedor, que é o dono do restaurante, a reter 20% das gorjetas se ele for uma microempresa. Então, se você tem um estabelecimento, microempresa está no Simples, ou empresa de pequeno porte, pode reter 20%. Se for uma empresa maior, que não está dentro do regime do Simples, o dono do restaurante pode reter 33%, 1/3 do valor da gorjeta. O remanescente, o que sobrar dessa gorjeta, tem que ser distribuído para todos os funcionários. Então não pode ser mais só para aquele que prestou o serviço. Pega todas as mesas, divide de maneira igual para todos. Então, quem trabalha mais e quem trabalha menos, todos vão ganhar igual. Então ele feta essa divisão. E o governo? Por que o governo ganhou? O governo ganhou porque de tudo isso ele vai receber o imposto dele. Ele está cobrando também as contribuições sociais sobre o valor da gorjeta. Então veja, gorjeta ela tem natureza salarial, é reconhecida, ela incorpora o valor do salário, mas o governo poderia também ter perdoado, né, não cobrado, não tributado o valor da gorjeta, já que é um valor adicional, mas o governo fez questão de cobrar. Então, o empresário passa a ter muito mais obrigações, que empreender no Brasil não é fácil. Já não é fácil. Agora ele vai ter que controlar a gorjeta, ver quanto que ele reteve, comprovar a retenção, vai ter um trabalho. Para a grande empresa, para o grande restaurante, não afeta, porque ele já tem uma boa estrutura. O problema é para aquela dona de casa pequenos, que empreende, que está ela, o marido, o filho trabalhando, né? Mas a gorjeta é uma necessidade do empresário tem que implantar o sistema de gorjeta dentro do seu estabelecimento ou não é uma obrigatoriedade? Se eu quiser simplesmente pagar o salário e não fazer com que aquele consumidor que está indo ao meu estabelecimento pague essa gorjeta, não coloco isso na conta, se a pessoa quiser dar alguma coisa, tudo bem, por fora, ou agora existe a necessidade de todo estabelecimento fazer a cobrança da gorjeta? Continua igual. Não é obrigatório. Então, se o seu estabelecimento, você não quiser trabalhar com o sistema de gorjeta, não é obrigatório. É que muitas vezes o empreendedor faz isso, que é uma remuneração adicional para o empregado e aí é um atrativo. E é uma forma de pagar um pouco menos no salário, porque tem as compensações da gorjeta depois. E tudo que ele recebe de gorjeta passa a compor a média da remuneração dele. Então, se ele ganha 2 mil e aí ele tem uma remuneração de gorjeta que atinge 3 mil, o salário médio dele é considerado para todos os efeitos 5. Então, ele tem um impacto na questão trabalhista. Tá. Então, essa questão que você perguntou, é obrigatório? Não. Não é. O estabelecimento pode estabelecer, cobrar ou não a gorjeta e sempre ela vai ser facultativa ao consumidor. Isso pode impactar negativamente nos salários, como a gente falou, né? Muitos estabelecimentos, eles pagam um salário não muito alto para o garçom, porque tem essa complementação. Agora, com essa tributação em cima da gorjeta, os empresários podem optar, de repente, em pagar salários menores justamente por isso? Então, essa é a grande questão do mercado. Antes eu tinha flexibilidade, eu posso não estabelecer a gorjeta, posso fixar uma remuneração fixa um pouco maior, ou uma remuneração fixa um pouco menor, estabelecendo a gorjeta. O fato é que essas duas remunerações vão ser tributadas, atenção, é que tem um cuidado, vão ser tributadas pelo INSS. Então, se ele receber a título de gorjeta, ou se ele receber a título de salário, ele vai pagar a contribuição. O que acontece é que o salário vai incidir sobre 100% e a gorjeta vai incidir sobre 80%, porque ele vai tirar aqueles 20% para recomposição. Tá. Agora, uma dica importante para quem nos assiste, você tem um pequeno restaurante, uma pequena pizzaria, o dinheiro do garçom não tem que pagar imposto do empresário, o ICMS. Então, quando você paga o imposto de renda, o PIS, COFINS, o Simples, aqueles 10%, Regiane, ele não é dinheiro do dono do restaurante, ele não é dinheiro da empresa. Então, portanto, não tem que tributar. Para dar um exemplo claro, você vendeu, fechou a conta da mesa, deu R$100, veio mais 10%, deu 110. Você tem que pagar imposto sobre quanto? Sobre R$100. O estabelecimento comercial não tem que pagar imposto sobre esses 10%. Então, cuidado na prática do que você estiver fazendo. Se vier a cobrança, é indevida, tá? Você acredita que os empresários podem, de repente, não querer mais estabelecer a gorjeta como uma situação de praxe dentro do seu estabelecimento, justamente para evitar esse trabalho extra?
Será que isso pode incentivar outros empresários a fazerem isso? O governo, ele adora fazer cortesia com o chapéu alheio. Ele diz assim, nós vamos melhorar isso e blá, blá, blá. E aí ele passa o quê? O ônus para o trabalhador e o ônus para o empregado. O empregado que antes recebia 100%, podia receber 100% da gorjeta, agora vai receber 80% ou 77% da gorjeta. Então ele perdeu uma parcela por conta disso. E o empreendedor passa a ter uma nova burocracia, mais uma. Então o que pode acontecer, Regiane? Vai depender muito do modelo de negócio. Veja, por exemplo, quem tem restaurante no litoral, em lugares que tem sazonalidade. Ele pode ter a contratação de garçom para aquele período de demanda. Então a cobrança da gorjeta pode ser interessante, que é uma forma de ser um atrativo na contratação daquele profissional. Agora, sem dúvida nenhuma, para o pequeno empresário, acaba dificultando a contratação, cria mais uma burocracia. Então é isso que nós precisamos acabar no Brasil. É garantir os direitos, mas de maneira mais simples, de uma maneira mais facilitada. Até porque a lei não diz de maneira clara o que é para dividir. Ele diz que cabe a convenção coletiva. Então, como depende de convenção coletiva, Regiane, para o nosso telespectador entender, o restaurante de São Paulo pode estar sujeito a uma regra, está sujeito a uma regra diferente do restaurante de Campinas, do restaurante de Santos, porque as convenções coletivas dos sindicatos de cada região podem estabelecer regras distintas. Porque isso são situações muito particularidades de cada cidade, né? Claro. Cidades mais turísticas, cidades de negócios, enfim, cada um sabe qual é a sua realidade ali. É diferente de um restaurante tradicional, que já tem 50 anos, já tem a sua freguesia montada. Muito difícil quando o governo começa a querer legislar em cima de questões que inclusive são culturais, né? A gente fala da gorjeta, você explicou aí a história da gorjeta e tudo mais. É uma questão que está tão enraizada e tem esse caráter justamente de não ser uma coisa enrijecida, né? Uma coisa dura. Era para ser realmente uma relação entre o garçom e quem está sentado na mesa. Atendido, né? Exatamente. Aquele garçom prestativo, olha, tá aqui, é um agradecimento pela forma cordial que ele fez e já começa a virar uma imposição. As pessoas se sentem constrangidas, vem na conta, se você não paga, todo mundo, né? E não é obrigado. Não, se não for bem atendido, ser bem atendido é um direito do consumidor e é uma obrigação de quem faz o trabalho. A gente tem todo o direito de não pagar, se não quiser. Então, se não ficar bem atendido, até uma dica, um recado, o atendimento não foi bom, melhore. É verdade. Né? É verdade, uma forma de, melhorar isso aí. O garçom é bom, ganhar 10% do lucro do faturamento, olha que coisa boa. Gente, é um bom negócio. Ótimo, isso todos os dias, né? Deixa eu agradecer, então, doutora Anis Kfouri, que é advogada e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania, esteve com a gente hoje para explicar um pouco melhor sobre o que muda na lei da gorjeta. Vou deixar o contato aqui através do site, orgulhodeseradvogado.adv.br, orgulhodeseradvogado.adv.com.br. Obrigada, meu querido. Satisfação estar aqui com você, sempre. Viu? E parabéns a essa turma que trabalha nos bastidores aqui. Né? E aos nossos telespectadores, um beijo grande. Obrigada, meu querido. Obrigado, até a próxima, viu? Volta logo. Obrigada. Obrigado.